O título da nossa pregação é: Eu, malfeitor, olhe para mim. Eu, malfeitor, olhe para mim. 1 Pedro capítulo 2, versículos 11 e 12, continuando nossa série de exposição do livro de 1 Pedro. Nós lemos assim em 1 Pedro capítulo 2, versículos 11 e 12. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, pedimos a Tua graça e o Teu poder sobre o que vamos dizer aqui, e que Teu Espírito Santo trabalhe poderosamente em cada vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço de antemão. Amém. Até aqui o apóstolo Pedro vinha dando uma ênfase mais teológica na sua carta. Agora ele entra na parte mais prática do que tinha a exortar. Então diz: exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Pedro já havia falado na ideia de forasteiro, de estrangeiro, lá no primeiro versículo do capítulo 1, ele começou a carta dele dizendo: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão. Então ele já tinha usado esse mesmo termo para os seus leitores, dando a entender que eles estavam em terra estranha, os crentes estão em terra estrangeira aqui no mundo. Agora ele acrescenta, além de repetir o termo forasteiro, ele acrescenta outro termo, peregrino, indicando com a soma desses dois termos a noção de que, além de habitarmos em terra estranha, estamos aqui de passagem. Esses dois pontos são importantes para a nossa atitude como crente. Eu estou aqui neste mundo, primeiro, como estrangeiro. Eu não sou daqui. Por mais que eu pareça daqui, por mais que eu pense que seja daqui, por mais que eu me sinta, às vezes, daqui, eu não sou. E segundo, estou aqui por pouquíssimo tempo. Esses dois fatores são importantes. Não é à toa que Pedro usa os dois termos. Então, dentro dessas qualificações, como estrangeiros e peregrinos, ele nos exorta de uma maneira bem direta: a vos absterdes das paixões carnais. O que seriam paixões carnais? Vem logo a ideia de sexo, imoralidade, e inclui, é claro, mas não é tudo absolutamente que está incluído nessa expressão. É qualquer tipo de sentimento interno e forte provocado pela nossa carne. Carne é uma expressão teológica muito forte, muito abrangente, principalmente no Novo Testamento, que fala da parte do ser humano que é separada de Deus, que é corrompida, que é pecaminosa, que está longe de Deus, se agrada em fazer o que desagrada a Deus. Tudo isso é carne. Então, paixões carnais são sentimentos, atitudes internas provocadas por essa nossa, quando eu digo essa nossa parte, estou falando dos crentes, porque na realidade
falando de alguém que não é salvo em Cristo, é a totalidade do seu ser, é carne, é só carne. Não há nada em alguém que não chegou aos pés de Cristo, que não recebeu salvação ainda, não há nada que possa ser chamado de espiritual, no sentido de ser aceito por Deus. Pode ser religioso, alguém pode ser profundamente religioso e não ter nada a ver com Deus, por incrível que pareça, mas é assim, porque o homem natural não entende as coisas do Espírito, não entende nada. Então, paixões carnais é a soma de imoralidade, como já falei, inveja, ambição, ódio, e aí vem uma série grande de pecados, de defeitos morais. Então, como peregrinos e forasteiros que sois, vos abstenham, evitem, não pratiquem, ou não se deixem levar pelas paixões carnais, a ponto de praticarem de fato esses pecados levados por essas paixões. E faz uma observação interessante: essas paixões carnais, a propósito, fazem guerra contra a alma, como ele disse aqui, aos abstês das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Agora observe, veja o contraste entre carne e alma. Carne, acabei de explicar, olhando para uma pessoa salva em Cristo, a parte pecaminosa ante Deus, influenciada pelas coisas do mundo e do diabo, e de si próprio. Nós temos 3 grandes inimigos de nós mesmos, o crente tem: a própria carne, que reside dentro dele. Se ele estiver sozinho no mundo, só, numa ilha, naufragou, morreu todo mundo, só ele nadou e se salvou numa ilha, sozinho, ele tem um grande inimigo naquela ilha: a sua própria carne. Faz guerra contra a alma daquele cidadão, daquela pessoa. O diabo é o outro grande inimigo que quer nos derrubar. O inimigo, obviamente, agora é externo, um ser espiritual, angelical, maligno, até onde possa ser, tecnicamente angelical, digo que ele foi de fato um anjo antes de decair e se tornar profundamente maligno, malicioso, sendo até designado como o pai da mentira, inimigo de tudo que se chama Deus. O diabo é outro nosso grande inimigo. Tem outro, o terceiro, o mundo, as coisas que nos cercam, o sistema mundano decaído, pecaminoso, do qual a Bíblia diz que o diabo é o Deus dele, deste século, deste mundo. Então são esses 3 grandes inimigos que o mundo tem, que nós temos contra nós mesmos. A carne, ela é sensível então a essas coisas que fazem mal à alma. E quanto à alma, refere-se aqui nesse contexto à parte espiritual daquele que é habitação do Espírito Santo, tendo se convertido a Cristo, que deseja intensamente honrar a Deus, agradar a Deus, formando uma guerra espiritual dentro do crente, do salvo em Cristo. Romanos 7, 15 a 25, vocês vão ver a descrição de um conflito grande dentro do apóstolo Paulo. Valiosíssima essa parte da palavra de Deus, porque Paulo abre o coração e mostra quem ele era. Romanos 7, 15 a 25, diz: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne,
Aí ele explicou, já falou da primeira parte dele agora, da carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro. Ele repete, já tinha dito isso antes, mas ele repete, mas o mal que não quero, esse faço. Alguém lê e diz, coitado deste homem, que confusão. Só que a gente lê e pensa assim, coitado deste homem, ou desta mulher que está lendo aquilo, ou dessa moça, ou de qualquer um. Coitado de qualquer um que seja crente, porque passa pela mesma guerra. Se alguém não entende o que eu estou falando aqui, e não pode testemunhar essa guerra interna, pode ter certeza, amigo ou amiga, corra aos pés de Cristo e se converta, porque você não entende nada ainda, nem passou pelo processo de salvação. Quem não reconhece que tem, sabe que tem uma guerra interna, não sofre com essa guerra, não passou pelo processo de salvação. Ele continua, porque, já li o 18, o 19, 20, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz. Ora, Paulo, e quem é? E sim o pecado que habita em mim, como se o pecado fosse outra coisa, um outro Paulo, dois Paulos aqui dentro. Ele fala, e eu quero, mas não quero, porque eu quero, mas o pecado que habita em mim não quer. Como é isso? Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei que o mal reside em mim. Do apóstolo Paulo. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. A segunda parte do apóstolo Paulo, lá no versículo 18, ele falou na primeira parte, na minha carne não habita bem nenhum. Agora no versículo 22 ele diz, no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Então ele chamou o homem interior, a parte dele que goza das coisas espirituais, tem prazer nas coisas de Deus, intenso, mas uma parte dele não tem, ao contrário, tem ódio das coisas de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Aí ele grita, coitado, desesperado, versículo 24, desventurado homem que sou, infeliz que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Esse corpo está acabando comigo. É uma guerra, é cansativo, é terrível, sou prisioneiro de uma lei terrível que ainda habita dentro de mim, que é a lei do pecado. Quero me livrar disto. Mas ele não fica nesse grito de desespero, porque aí vem o versículo 25 que salva tudo. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Aí ele repete, mas segundo a carne, da lei do pecado. Aí o capítulo 8, ele é um brado de exultação. É uma pena eu parar aqui, porque nós vamos no outro rumo. Mas só para dar um gostinho do capítulo 8, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aí ele mostra o tamanho do Paulo espiritual, o peso que ele tem dentro de si como crente, e como o Espírito Santo lutando por ele consegue esmagar a carne, não no sentido de destruir totalmente, porque essa carne jamais será destruída enquanto nós estivermos vivendo aqui, mas aqui ele mostra claramente que ele não é um pobre coitado ao léu, numa luta igual, o bem habita nele, o mal também, e ele perde aqui, ganha ali, coitado deste homem. Não, graças a Deus por Jesus Cristo.
e o Espírito passou a habitar nele, e agora ele consegue vencer a carne, ele tem uma nova esperança, tem uma nova realidade. Então, o que fica é extremamente positivo, animador. Aqui no capítulo 8, nunca leia Romanos 7 sozinho e pare. É espetacular para mostrar a realidade da guerra que existe dentro de você. Mas o capítulo 8, ele coroa tudo, dando glória a Deus e mostrando o poder espiritual que o crente tem dentro de si em Jesus Cristo, não por si só. Gálatas 5, 16 e 17, o mesmo Paulo, eu já estou lá, diz: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência ou os desejos ruins da carne. Olha, agora ele chama de espírito e de carne essas duas partes. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Milita quer dizer guerreia, luta, briga. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, nunca esqueça, irmão, irmã em Cristo, você é um verdadeiro campo de batalha. Se não se sentir assim, está algo errado. E não pense que, à medida que você vai ficando mais velho na fé, que você vai ficando mais experiente com as coisas de Deus, vai conhecendo melhor as Escrituras, que você vai crescendo em Cristo, que essa luta vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Aí você, já velho, antes de morrer, já está quase desconhecendo esta luta, porque você já quase não peca mais, você já tem um nível espiritual tal, que o pecado nem lhe perturba mais. Não espere isto. Não é o testemunho dos crentes sérios, que envelhecem e que morrem já muito adiantados em idade, e escrevem e dão os seus testemunhos. Não é esta a expectativa que você deve ter, porque eles enfrentaram, enquanto viveram, esta guerra. Sabe qual é o problema? É que quanto mais espiritual o homem se torna, mais sensível ele se torna. Então, um pecado que ele comete agora, que cometia há 20 anos, quando ele tinha acabado de se converter e era bem fraquinho espiritualmente, aquele pecado ele mal notava que tinha cometido, já crente. Mas mais velho na fé, mais perto de Cristo, mais espiritual no seu andar, ele fica muito mais sensível. Então, um pecado que era pequeno a ele, agora é insuportável para a sua alma. Por isso Paulo diz que era o principal dos pecadores. Porque alguém pode ler aquilo e dizer: ai, Paulo é o principal dos pecadores, então Paulo devia sair com mulheres a escondido, Paulo devia roubar, Paulo devia matar, Paulo devia estuprar crianças, porque era o principal dos pecadores. Então vamos juntar tudo que se conhece de pecador pesado, junta tudo, e Paulo ainda mais. Não caia neste erro, porque teria sido um tremendo hipócrita. Ele era tão sensível que um pecado que por outro poderia ser considerado pequeno, insignificante, para ele era insuportável. Ele se sentia a pior das criaturas, o mais rebelde, desobediente, ingrato, desgraçado dos crentes. Foi por isso que Paulo disse que era o principal dos pecadores. Não vá tentar imitar Paulo, pecando muito e ainda achando que Paulo era pior do que você. Não. O importante não é simplesmente você saber que é um campo de batalha, olhando para dentro de si e ficar lamentando: pois é, que coisa, né? Sou um campo de batalha. Paulo sofria, todo mundo sofre, eu também sofro, vou ficar assim o tempo todo até ir para o céu. E fazer o quê? Não é fazer o quê? Não é essa atitude de ficar perguntando que providências tomar, ou lamentando porque esse é uma situação que a gente não pode sair e ficar aguardando. Não, é preciso agir. E a maneira bíblica de agir é entrar na luta dessas duas tendências que estão dentro de nós: o espírito contra a carne, e se aliar à tendência que quer agradar a Deus. Claro,
se aliar. Tem algo dentro de mim, minha consciência, que me faz decidir no meu dia a dia se eu vou para aquela situação em que eu sei que o pecado estará fortemente me chamando, e se eu evitar, eu não estarei exposto ao pecado. Duas situações, eu tenho que escolher uma. Estou dirigindo o carro, alguém me convidou para aquele lugar que eu sei que não deveria ir, porque lá eu vou pecar, eu sei. Então é uma coisa literal, real, tangível, palpável, física. Eu estou dentro do carro e vou dobrar à esquerda ou à direita. Se eu for dobrar à esquerda, eu vou para aquele lugar que eu não deveria estar indo. Se eu for dobrar à direita, eu vou escapar dali. Eu sei. E é aí que entra a decisão que eu estou dizendo. Eu vou entrar nesta luta. Eu estou guerreando contra mim mesmo. Há o Espírito Santo dentro de mim que guerreia contra a carne contra mim. E você, quase como uma terceira parte de você mesmo, diz assim: eu não vou agradar a minha carne, eu vou agradar ao Espírito Santo que habita em mim, e eu vou dobrar à direita, porque eu vou me afastar daquela situação. Carne, tu vais ficar hoje humilhada, e por mim tu ficarias humilhada todo dia e derrotada. Infelizmente não é assim, porque ontem eu apanhei de ti, mas hoje eu não apanho. Então é esse tipo de atitude, de determinação do crente a que eu estou me referindo. Vou entrar nesta luta, vou ficar todo arranhado, rasgado, vou apanhar um dia, vou ganhar no outro, mas eu vou lutar. E no fim, o poder de vencer essa luta ou essas batalhas vem do Espírito Santo, vem de Deus, eu sei. Mas Deus, de uma maneira misteriosa para nós, quer fortemente, ardentemente, que nós decidamos entrar na guerra e estar com o Espírito Santo e dizer: eu quero agradar a Deus. Então é isso que eu estou dizendo, que nós não devemos ficar apenas no lamentar, que coisa, a carne é fraca e não tem quem possa contra o pecado, contra o diabo e tal. Não é essa a atitude, é de reação viril, forte. Abster-se das paixões carnais é uma ordem que Pedro nos deixou, para não dizer Deus nos deixou através de Pedro, duríssima de cumprir. É muito difícil se abster de uma coisa que a gente quer fazer. E Paulo foi muito honesto: eu quero, o que eu não quero eu isso faço, mas eu faço porque eu quero, mas eu não quero, mas eu quero. Já expliquei mais ou menos isso. Então acaba sendo um querer mesmo, o querer da carne. O Espírito não quer, mas a carne quer, e é difícil. Por que uma palavrinha tão desagradável aos nossos ouvidos é regime? Você vai para o médico, chega lá satisfeito, você vai fazer um regime. Regime é comer couve-flor todo dia, e brócolis e alface. Ninguém nunca ouviu dizer assim: ontem eu comi um brócolis tão suculento, né? Já notou? Ninguém fala nisso. Eu comi um brócolis antes. Já notaram que eu tenho horror a brócolis? E é isso mesmo. Por que regime é tão difícil? Porque é simplesmente deixar de fazer o que nós queremos. Eu quero comer uma picanha, eu gosto de picanha. O outro diz: eu quero comer um peixe, eu quero comer um doce. Peixe não, porque peixe todo mundo pode sempre, não botando gordura e etc, nem molhos. Então você quer fazer aquilo, mas não pode. Mas eu quero, mas não pode. É isso. É muito difícil deixar de fazer o que quer, muito difícil. Então, deixar o pecado de lado é difícil, porque uma parte de você deseja, sonha. Infelizmente eu tenho que dizer, sonha em pecar. É uma vergonha eu ter que admitir isso. E quando eu admito, eu estou falando de todos os crentes, obviamente eu incluído.
é uma vergonha, mas a nossa carne é muito forte. E é muito difícil fazer o que Pedro diz, abster das paixões carnais. Devia ser difícil para ele. E não é hipócrita porque ele disse isso, porque ele é o que é correto, e ele lutava. Pastor, o que isso tem a ver com o fato de nós sermos estrangeiros e peregrinos? Tudo bem, nós somos estrangeiros e peregrinos, estamos aqui, nós somos de fora, estamos aqui provisoriamente. Por isso, se abstenham das paixões carnais. O que tem uma coisa a ver com a outra? Muito fácil. Uma maneira de Pedro nos animar, mostrando que, usando a lógica e o bom senso, nós não deveríamos andar na prática dessas paixões. É como se dissesse: deixe as paixões carnais para aqueles que são daqui, ou seja, aqueles que são totalmente dominados pela carne, aqueles que vivem no e para o mundo, vivem no mundo, para o mundo, e não conhecem outra coisa, aqueles que, da maneira como nasceram separados de Deus, continuam separados de Deus, e não conhecem Deus pessoalmente dentro de si. Deixa as paixões carnais para eles, porque eles são daqui, de fato. Investem nas coisas daqui, se dedicam às coisas daqui, mas nós não temos nada a ver com isso. Nós somos de outra pátria, gente. Nós somos peregrinos, nós somos forasteiros, estamos aqui por um lapso de tempo só. Então, de fato, ao meu ver, tem muita lógica e uma coisa com a outra. Somos estrangeiros e peregrinos, logo, como não temos nada a ver com esse mundo, nos afastemos das coisas deste mundo, nos afastemos das coisas de um lugar ao qual nós não pertencemos. É lógica pura e simples. E deve ser de grande ajuda mesmo, nos lembrarmos, nos momentos de fraqueza, de grandes tentações, que ser atraído por coisas pecaminosas não é próprio para um filho de Deus. Deixa eu dizer um pouco diferente. Ser atraído e tropeçar em coisas pecaminosas não é próprio de um filho de Deus. Ser atraído, a própria carne que habita em nós já providencia isso, é um pouco mais complicado, porque o fato da pessoa ser tentada, isso não é pecado, o ser tentado. Eu tenho que fazer essa distinção fina, teológica aí. Então, o problema do crente não é ser tentado. Jesus foi tentado à nossa semelhança, mas nunca caiu, nunca tropeçou, nunca pecou. Então, o problema não é o crente ser tentado, é o crente ser tentado, permitir que aquela tentação continue, cresça, tome forma e ali acabe gerando um pecado de fato. Esse é o problema. E passar por isto, pecar, desagradar a Deus, não é próprio de um filho de Deus. Mesmo que nós façamos isso repetidamente, infelizmente, mas não é próprio, está errado. E 100.000 vezes nós vamos pecar antes de ir para o céu, 100.000 vezes Deus vai dizer: está errado, está errado, está errado. Não é próprio, é infração. Então nós deveríamos nos sentir encabulados e altamente constrangidos com cada pecado que nós cometemos. Na delegacia, o ladrão olha para a câmera do repórter e explica friamente o roubo. Eu ia passando, vi que o cabo deu bobeira, botei o 38 na testa dele, e aí assaltei tudo que ele tinha, e diz isso numa boa. O outro colega olha para o chão, envergonhado, não quer encarar o repórter. O primeiro acha natural ser ladrão, está até conformado. Aliás, se brincar, ele vai dizer que é vítima da sociedade, que ele é o novo Robin Hood, que está tirando dos ricos para os pobres, e vai encontrar uma maneira de se justificar por ser ladrão. Vamos acabar descobrindo que ele tem um orgulhozinho de ser ladrão.
de ser criminoso. O outro fica constrangido, ele não foi educado assim, os pais dele não educaram assim, ele sabe que não teve aquele tipo de instrução, ele foi surpreendido fazendo uma coisa que não se esperava que ele fizesse, totalmente diferente. Os dois são ladrões, os dois estão presos, mas as atitudes são diferentes. Muitas vezes nós agimos como o primeiro criminoso. Nós nos acostumamos com os padrões carnais e ainda dizemos, queremos justificar, não é porque os meus instintos são muito fortes, não tem quem aguente, é um trator passando por cima da minha alma. Leia Romanos 7, veja como o próprio Paulo, aí eles conhecem bem o que Paulo diz, né? O próprio Paulo diz que o que ele fazia, ele não queria fazer, porque o bem que habitava nele era uma coisa, mas ele fazia um mal que não queria, mas fazia. O apóstolo Paulo fazia um bocado de mal, que ele abriu o coração, e eu não vou fazer. Se o próprio apóstolo Paulo não conseguia, imagina eu. E por ele vai, igual o ladrão, que absurdamente fica se justificando, ainda se acha o máximo, porque está na mídia. Oi mamãe, tu me viu? Viu preso, algemado, mas estava na televisão, né? É estranho isso, mas o diabo é tão sagaz, o mesmo diabo que convence um ladrão de que ele faz muito bem em ser ladrão, que ele é vítima de uma sociedade perversa, e não mais do que isso, o mesmo diabo convence o crente que não é para ter tanta vergonha do pecado, não é para ficar tão constrangido, não. Que exagero, isso é coisa de pastor, de pregador, esses radicalismo todo. Afinal de contas, eu sou um crente comum, um crente que custou a vida do Filho de Deus, que custou o sangue de Jesus Cristo. Você pode se chamar de um crente comum? Isso é desrespeito, não a você, que também é, mas deixa para lá, desrespeito ao próprio valor da vida do unigênito Filho de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Tem crente comum, não. Todo crente custou a vida de Cristo. Deveríamos fazer como o segundo, pecado de novo, encabulado, sem poder olhar nem para o irmão, quanto mais para Deus. Eu fazendo isso de novo, está errado. Que vergonha para o meu Pai Celestial, que vergonha para o meu Salvador, que vergonha para os meus irmãos em Cristo. Eu não quero repetir, eu vou lutar, eu preciso me abster disto. É exatamente o que Pedro disse. Como estrangeiro e peregrino, se abstenha desse negócio, porque não tem nada a ver com você. Continuando, versículo 12: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Obviamente uma atitude interna provoca um comportamento externo, e ao se abster das paixões carnais no seu íntimo, como atitude, ele automaticamente vai exibir um procedimento exemplar diante dos que são do mundo. Esse procedimento exemplar é exatamente não se abster das paixões carnais e praticar uma vida de acordo com o fruto do Espírito. Pastor, só um pensamentozinho aqui. Se nós somos estrangeiros, não somos daqui, peregrinos, pouco tempo aqui, em vez de ficar dando satisfação aos que são daqui, aos do mundo, não seria melhor deixar de prestar atenção neles? Agora, de procedimento exemplar no meio dos gentios. Gentios aqui é sinônimo de não salvo em Cristo. Então, tem que estar prestando tanta atenção neles. Eles não são daqui? São. Eu não sou daqui? Não. Pois deixa eles lá e nós cá. Não funciona. A pergunta é até interessante, pode conter até uma certa lógica, mas a resposta é não. Não é assim, absolutamente, como Deus planejou.
O fato de não sermos daqui e estarmos de passagem não significa que estamos dispensados de qualquer tipo de relacionamento com o mundo. Ao contrário, estamos aqui exatamente para cumprirmos o grande propósito de proclamar as virtudes de Deus. Proclamar para quem? Para os que já são salvos, claro, mas também para os do mundo. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Falando de pessoas não salvas para ouvirem o evangelho e se converterem a Cristo. Então, não é assim, não, de nós nos sentirmos exclusivistas e nos excluirmos até da sociedade, não querer conversa de quem não é de Cristo, não passou pelo mesmo processo da conversão. Não, está errado, não é assim. Precisamos dar testemunho, como Pedro diz, manter um comportamento exemplar. E a força e o efeito desta proclamação, tanto para não salvos, do evangelho de salvação, tanto para os próprios irmãos em Cristo, já crentes, o efeito dessa proclamação vai depender diretamente do tipo de procedimento que você vai ter aqui. Para quê? Versículo 12, a segunda parte: naquilo que falam mal contra vós, fomos de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. 2 pontos aqui. Primeiro, o mundo fala mal dos salvos. Fala mal dizendo o quê? Que são malfeitores. Eu fui no original, no grego, olhar o que quer dizer essa palavra malfeitores. E a tradução é perfeita, é exatamente o que tem lá, literalmente. Fazer mal. A junção das duas palavras no original dá exatamente essa palavra aqui no português, malfeitor. É alguém que faz o mal. Só isso. Naquela época, os crentes eram acusados de imoralidade por causa do ágape, que era aquela festa do amor, que era a ceia, mas que tomou o nome de festa do amor. E uns chamavam os outros de irmãos. Aí os de fora diziam assim: é imoralidade só ali, é um tal de uma festa de amor, todo mundo se chamando irmão, não tem fronteiras, e diziam horrores do comportamento moral, sexual dos crentes, deturpando tudo, termos cristãos, eles deturpavam, acusavam de subversão à ordem, canibalismos. Agora imagine de onde ele tirou isso: comendo o corpo de Cristo e bebendo o sangue de Cristo. Eles são canibais, porque eles comem gente. Uma deturpação que só o diabo pode causar, mas causa, como deturpações hoje absurdas que nós vemos nos nossos dias, sobre noções e práticas absolutamente imorais, absolutamente fora do bom senso, que estão entrando na sociedade até o ponto de legislação e tudo breve. Deslealdade ao imperador, ódio à humanidade, exclusivismo, só eles eram certos, insuflar os escravos a se libertarem dos seus servos, que não era assim. Basta ler 1 Coríntios 7. Ateísmo, mas os crentes não adoram a Deus, mas um Deus só. Quem adora a Deus de vergonha, adora uns 15, ou seja, idolatria. Então eles tinham vários deuses. Nós, crentes, tínhamos um só, que nós sempre dizemos, claro, adoramos a um só Deus. Idólatras. É incrível, mas era assim. Obviamente o contexto mudou, estamos 2000 anos depois aqui no Brasil, e aqui há, por enquanto, liberdade
e paz religiosa, não há acusação oficial contra crentes. Mas, vocês acham que essa verdade que Pedro disse aqui, que o mundo chama os crentes de malfeitores, acha que mudou? Ingênuo. Você é muito ingênuozinho, meu irmão. Abra mais os olhos, porque eles ainda falam mal dos crentes fiéis. Não estou falando dos evangélicos, porque evangélico hoje constitui uma massa de gente de todo jeito, do pior charlatão ao crente mais fiel, envolve tudo. Então evite o nome evangélico quando você se identificar em termos espirituais / religiosos. Eu pessoalmente digo, eu sou crente. É uma palavra que pouca gente usa ainda, graças a Deus. Então é uma palavra que ainda pode ser usada com mais propriedade e que causa, eu noto claramente que causa uma certa estranheza. Eu digo, sou crente. Porque eu sou evangélico. O senhor é evangélico, né? Sou crente. E fica em cima. E obviamente não vou ter a oportunidade de dizer para toda pessoa, fazer um discurso sobre o que é hoje o tal evangelho. Mas pelo menos fica ali. Evangélico, não. Então cuidado com o termo evangélico, porque você está identificado com verdadeiros empresários da fé, bilionários com jatinhos particulares, lobos vestidos de cordeiro e mal vestidos. Porque o mundo anda tão ruim que praticamente não precisa mais uma boa fantasia. Pinta de branco e diz, sou cordeiro. Aí é mesmo. A ingenuidade está tão grande, a cegueira está tão grande, que é a cara de um lobo. Mas basta um jeitinho lá para dizer que é ovelha. Antigamente até talvez precisasse uma fantasia melhor, era mais sutil. Hoje é evidente. Pessoas com o mínimo de bom senso olham e dizem, como é que isso vem de Deus? Mas milhões seguem e dão bilhões para eles. Então, são evangélicos. E eu vou dizer que sou evangélico? Nunca. Crente. O mundo continua falando mal do crente. No Brasil não se fala mais mal de evangélico, mas se fala mal do crente fiel. Sabe o que vai dizer? Que ele é radical. Vai dizer que ele não tem amor. Vai dizer que ele é odiento, que ele tem ódio no coração dele, tem raiva da humanidade. Nesse ponto, a mesma coisa que diziam dos crentes 2000 anos atrás. Não são todos os pontos, mas alguns são, porque é o mesmo diabo e o mesmo Deus. Nessa luta, fanatismo, incoerência. Nós falamos em Jesus, falamos em amor e não amamos coisa nenhuma. Não concordamos com nada. Não concordamos com as tendências da sociedade civilizada e instruída como a de hoje, que deve ser mais aberta, mais liberal, politicamente correta. Então nós somos fechados. Intransigentes e tantas outras coisas. Ou seja, continuo chamando os crentes de malfeitores, de uma maneira mais sutil, e olha que essa sutileza está acabando aos poucos. Vejam bem, muito brevemente nós vamos ter crentes sendo não só chamados de malfeitores, mas sendo hostilizados abertamente, talvez enquadrados numa lei, ou em leis que podem surgir a qualquer momento. Estamos passando por essa situação hoje. Não sei se vai chegar daqui a 1 ano, 2, 10, o Cristo não vai deixar chegar nunca, eu não sei. Mas as perspectivas não são animadoras. Segundo ponto, o mundo precisa ver o contraste entre o que diz de nós e o que fazemos. Esse é o motivo da pregação ter sido chamada assim: eu, malfeitor, olhe para mim. É exatamente isto que Pedro quer dizer. Nós somos malfeitores? É. Pois veja as nossas boas obras. Diferente do coleguinha na escola. Tu quer dizer então que eu gosto de brigar? Não gosto, gosto. Gosto. Aí taca tapa na cara do outro. Agora eu gosto mesmo. Então, eu sou malfeitor?
Pois agora você vai ver o que é o malfeitor. Não. Eu sou o malfeitor? É. Pois olhe para a minha vida, meu amigo. Só isso. Olhe para mim. Interessante é que Pedro aqui nem comenta sobre a necessidade de nós nos defendermos, mostrando a palavra de Deus, argumentando. Não, rapaz, eu não sou malfeitor, não. Eu não tenho ódio de ninguém, não. Não tenho, é isso aqui, eu vou te explicar. Isso. Olha aqui, ó, amor de Deus não é muito fácil entender, não. É isso. Então, o meu tipo de amor é assim, de acordo com as Escrituras, por isso. Não dá para explicar isso muitas vezes. E Pedro nem toca no assunto. Agora, você podendo argumentar, claro, acho que todo crente já passou pela experiência de testemunhar do Evangelho durante 1 minuto num ponto de ônibus, ou durante 3 horas com um amigo ou um parente na casa, tranquilamente, sem o relógio na mão, e horas testemunhando, argumentando, mostrando. Tudo bem, não é errado argumentar e mostrar coerência no seu comportamento, mas muitas vezes, e infelizmente, na maior parte das vezes, não é possível, ou não adianta. Exemplo de Jesus Cristo. Você pode pegar exemplo de Jesus Cristo em que ele argumentou fortemente, duramente, valentemente, longamente com os judeus. Discussões longas. João 6, por exemplo, capítulo inteiro, discutindo, argumentando. Aí chega diante de Pilatos, não abre a boca. E diz uma palavrinha aqui e outra acolá. Monossilabicamente, quase não fala. E não só diante de Pilatos, mas em outras ocasiões também. Aí fazia uma acusação, fazia uma pergunta, ele respondia com outra pergunta, não se dignava argumentar, nem explicar. Então ele agia das duas formas em termos de argumentação. Ele via ocasião para argumentar, explicar, e via ocasião para ficar completamente calado. E essa deve ser, claro, a nossa atitude. Tendo condições, sendo próprio, tendo ambiente, argumente, mostre, não brigando, mas mostre, defenda a sua fé. Mas não tendo possibilidade de fazê-lo, que muitas vezes é o que acontece, não se preocupe com isto. E esse é o ponto. Eu pedi a oportunidade de falar, aquele cara ia engolir tanta coisa se eu tivesse oportunidade. Sabe o que ele disse? Na frente dos colegas lá na faculdade, de mim, dos crentes, ele disse isso. Quando eu ia abrindo a boca, aí chegou outra pessoa e tocou para começar a aula e acabou. Não pude falar, você fica doente. Fique não. Deus não lhe deu oportunidade. Deus não quis abrir uma chance para você argumentar. E isso não é o importante. Você sabe o que é o importante? É não esquecer que o seu viver é tão básico que o seu argumentar fica secundário. Então, o crente que devia se entristecer era esse. Ainda bem que eu passei 1 hora lá discutindo, argumentando, aquele camarada me acusou, tive chance. O professor faltou para a aula, ficamos 1 hora lá sem ter o que fazer o grupo, e eu falei, expliquei tudo o que eu tinha de falar. Aí está indo para casa satisfeito, aí a consciência, e a sua vida? E o que você tem feito diante dos seus colegas? Os lugares que você tem frequentado juntamente com eles? As conversas que você tem mantido com eles, as piadas das quais você ri mais alto do que eles, aquilo vai doer, e é para doer, porque tudo que ele falou e argumentou vale muito pouco, diante do viver dele. Está valendo muito pouquinho. Na mente dos colegas, ele fala bem, né? O fulano fala bem, argumenta bem, inteligente, rapaz. Agora, sim, hoje à noite vai ter outra. Vamos lá. Acabou, destruiu. E é exatamente isto o que Pedro quer mostrar. Vocês não são daqui, fujam das paixões carnais e mantenham o vosso procedimento entre os gentios, que
acabam com vocês, criticam vocês, chamam vocês de mau caráter, de imorais, de idólatras, de tudo que não presta, mas eu quero um comportamento exemplar. Quer você tenha chance de se defender, explicar ou não. A incoerência, meus irmãos, é fatal para o bom testemunho. Agora, por que o mundo precisa ver esse contraste entre o que ele diz de nós e o que nós fazemos? Qual a importância? Eu quero já caminhar para o encerramento. Para quê? Pedro explica. Tem coisa que a Bíblia não explica, mas tem coisas que ela explica claramente. Essa é uma. Por que, Pedro? Você quer que meu comportamento seja perfeito diante dos gentios, dos do mundo, mesmo eles me acusando de malfeitor? Para que, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Quero só explicar o que é essa visitação e encerrar. O que é esta visitação? Pastor, aqui eu não entendi nada. Deus vai me visitar e vai lá em casa. Visitação, como é isto? Duas interpretações, de duas uma, não são as duas que estão valendo, mas de duas, uma. Isso acontece muito na Bíblia. Você tem duas interpretações, às vezes você tem três interpretações, não tem problema, desde que nenhuma das duas ou nenhuma das três conflita com algum princípio bíblico. E nós vamos saber no céu qual era a interpretação, o que estava na mente do escritor sagrado para dizer aquilo. Muita coisa a gente não sabe exatamente. Então aqui tem duas interpretações que têm sentido biblicamente. A primeira, o julgamento final, quando vai haver confissão obrigatória. Filipenses 2, 9 a 11, eu não vou ler, fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Deus, é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, vai chegar um momento em que mesmo o condenado ao inferno vai se dobrar diante de Jesus Cristo e vai confessar que Ele é Senhor, confessar na marra, mas é um na marra, ele estando vendo que Jesus Cristo é o Senhor, não é na marra, com um grilhão aqui de ferro nas costas dele, e ele gritando para poder se livrar daquela dor, diz sem estar convicto. Não, ele vai se convencer que Jesus Cristo é o Senhor, não vai se entregar mais, porque já passou a época, não é mais a ocasião de arrependimento, e o processo da salvação não vai ser mais operado naquela alma, mas aquela alma perdida vai reconhecer, ela vai para o inferno sabendo quem é o Senhor do universo, quem é o Deus Todo-Poderoso. Jesus Cristo é Senhor, vai confessar. Então, talvez Pedro queira dizer aqui que o homem é orgulhoso demais para ainda nesta vida e dizer, eu realmente, eu chamei o fulano de malfeitor, a fulana, critiquei muito, mas mesmo sem abraçar aí essa fé deles aí, mas eu reconheço, é muito improvável isso acontecer. Se é o caso, então Pedro está dizendo, pois eles vão fazer isso quando eles forem obrigados a fazer, reconhecendo finalmente que Cristo é o Senhor. A segunda interpretação, que eu tendo mais para esta, é uma visita de Deus à alma das pessoas para efeito de conversão. Toda alma é visitada pelo Espírito Santo antes de ser levada a Cristo. Toda alma, todo ser humano passa pelo processo. É uma interação pessoal de Deus com o pecador, começando ali o processo de transformação. A vida do Messias foi vista como uma visitação. Vamos a Lucas capítulo 1. Não vou mais desenvolver muito isto não, mas é interessante observar as palavras. Lucas 1, versículo 68, falando da vinda do Messias. Zacarias aqui, pai de João Batista, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo, aí vem, eu posso ir só até lá.
Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Pulemos para o versículo 78 do mesmo capítulo 1 de Lucas. Graças à entranhável misericórdia de Deus, de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, e continua a passagem, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Claramente um processo de conversão, como fruto dessa visitação que Deus faria. Capítulo 7, ainda em Lucas, versículo 16. Depois de um milagre de Jesus Cristo, em que ele ressuscitou uma criança, todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Por fim, 19:44. 19:44, ainda em Lucas. Vou ler o 43. Pois sobre ti virão dias, falando de Jerusalém, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Falando da vinda do Messias. Então, é provável que Pedro aqui esteja se referindo ao fato da pessoa levada pelo Espírito Santo, se rende, se confessa pecadora e glorifica a Deus através do Senhor Jesus Cristo. Então eu quero encerrar dizendo: é muito útil o seu testemunho, até mesmo para efeito da conversão de alguém, a visitação que alguém vai fazer do Espírito Santo. Ele diz: porque mesmo que o mundo lhe chame de malfeitor, ele observa as boas obras suas, o seu comportamento cristão, e vai glorificar a Deus no dia da visitação. Se a explicação de fato for essa visitação pessoal que Deus faz na pessoa para a conversão, significa que as suas boas obras vão levar que a pessoa que observaram, as pessoas que observaram você, no dia que forem tocadas por Deus, vão glorificar a Deus aceitando Cristo, e a sua vida contribuiu para aquilo. É muitíssimo mais importante do que você pensa, do que eu penso, o nosso procedimento. Só isso justifica para que nós resistamos às críticas e às perseguições. Ou seja, eu vou resistir, estão aqui me humilhando, estão me criticando, está mais do que eu consigo suportar, mas eu vou me comportar aqui para a glória de Deus. Seja o que for essa visitação, seja a primeira forma de interpretar, seja a segunda, não sei se você percebeu isso, não importa, algum dia em que acontecer essa visitação, algum dia Deus vai ser glorificado, porque alguém viu as suas boas obras. Nunca chegue em casa esgotado, sofrido, mais um problema na vida. Não vale muito a pena ser crente, não vale a pena obedecer a Bíblia, não. Eu só levo lapada e gozação de todo jeito. Quero ser honesto no trabalho, quanto mais honesto sou, mais o chefe me persegue e diz que não estou ajudando lá a empresa, eu estou contra a empresa, não está valendo a pena, minha mulher não está se comportando de maneira correta comigo, o meu marido, os filhos não estão saindo do jeito que eu gostaria. Não vale a pena, vale a pena não, ser contra essa maré do mundo, da carne, vale a pena não, vale, só o fato de as suas boas obras servirem para glorificar, para alguém glorificar a Deus no dia da visitação, vale muito a pena. Deus está vendo. Deus está vendo. Se falam mal de você, Deus fala bem. Se o mundo diz que você não presta, Deus diz que você é um filho muito amado em Cristo.
Não se preocupe com o que o mundo diz, desde que você esteja fazendo boas obras, ou seja, se comportando de maneira correta. Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E um dia Ele próprio vai reverter isso, todas essas dificuldades, para a glória dEle próprio. Que Deus nos abençoe, sejamos luzeiros do mundo, boas obras, independente de como nos chamam. Quanto às paixões carnais, guerra total. Como se diz hoje, tolerância zero com a carne. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Eu pedi no início que seja útil para quem ouvir e ouviu. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.